Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para explicar melhor o método de avaliação que eu utilizo nas cervejas que vocês veem aqui os vídeos diariamente no meu perfil, certo? A primeira coisa que eu acho que é muito importante falar é o seguinte: cada uma das cervejas é avaliada de acordo com as características do seu respectivo estilo. Então, quando eu avalio, por exemplo, uma Witbier, eu me baseio nas características que o estilo Belgian Witbier deveria ter, de acordo com o guia de estilos que é utilizado inclusive em julgamentos profissionais de cervejas comerciais ou cervejas caseiras, enfim. E lá no guia tem todas as diretrizes do estilo, aroma, sabor, enfim, tudo que eu falo nos vídeos, eu pego as referências lá no guia de estilos e avalio a partir daí. Outro ponto que é muito importante frisar, e eu vejo que muitas pessoas confundem isso, é, por exemplo, uma Witbier teve uma nota de 5 pontos, e aí lá uma cerveja, sei lá, uma Antártica Sub-Zero, por exemplo, teve uma nota maior. Meu Deus, que absurdo, a Sub-Zero teve uma nota maior, ele está dizendo que ela é melhor. Não, galera, repito, eu avalio cada uma das cervejas de acordo com as diretrizes do seu estilo. Então não é uma comparação entre elas, porque não faria, inclusive, o menor sentido que eu comparasse uma Witbier com uma American Lager. Entendam isso? Porque eu vejo que isso é uma das coisas que a galera mais tem dúvida. Então, estou fazendo esse vídeo justamente para esclarecer essas questões. Nos concursos de cerveja profissionais, a gente se utiliza de um software onde a gente faz o julgamento das cervejas parâmetro por parâmetro dela, de acordo também com o guia de estilos, mais uma vez. A pontuação num concurso profissional ela vai de 0 a 50. Aqui nos meus vídeos eu transformei essa pontuação de 0 a 10, porque eu acho que é muito mais fácil de todo mundo entender, mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de informação, nunca tiveram contato com um julgamento de cerveja. E agora eu vou explicar detalhadamente as pontuações de cada aspecto que eu avalio na cerveja. Vamos lá então. Tô até aqui com o meu caderno para não esquecer nenhuma informação que seja importante, para ficar bem claro. Como eu disse, a nota vai de 0 a 10. E aí eu tenho separado aqui por atributos, e cada um desses atributos tem um peso específico na avaliação. Tá? Então vamos lá. Aroma. Aroma vale 2,4 pontos de 10. O que eu falo no aroma? Como é o aroma de malte? E aí vocês vão brincar do miolo de pão branco. Como é o aroma de lúpulo nessa cerveja, se aparece ou não. Perfil de fermentação, como ele aparece. E ainda se tem algum defeito sensorial que vocês já viram eu falando nos vídeos, especialmente a oxidação, né, que eu sempre falo da questão do papelão. Então aroma vale 2,4 pontos de 10. O segundo quesito que eu analiso é a aparência. E a aparência vale 0,6 pontos de 10. Na aparência, geralmente eu descrevo se é uma cerveja, qual a coloração dessa cerveja, se é uma cerveja turva, se é uma cerveja límpida, formação de espuma, estabilidade de espuma, mais ou menos nessa linha, então vale 0,6 pontos de 10. Terceiro ponto que eu analiso é o sabor. E o sabor tem a pontuação mais alta de todos esses aspectos, que é 4 pontos de 10. Vocês já devem ter reparado que em alguns vídeos eu comento, apesar de o aroma não ser tão interessante, na boca ela está melhor. E isso naturalmente vai ter um peso maior na nota. Sabor, mais uma vez, eu analiso as características semelhantes ao aroma, perfil de malte, perfil de lúpulo, perfil de fermentação, se ela tem algum defeito sensorial ou não, amargor, equilíbrio entre malte e lúpulo, e também a questão do final, né? Se é um final seco, se é um final adocicado, se é um final que poderia ser um pouco mais seco, que poderia ser um pouco mais adocicado, e por aí vai. Então, ela vale 4 pontos de 10. Quarto ponto que eu avalio na cerveja são as sensações de boca, que são outros aspectos que a gente acaba avaliando de uma cerveja. Até anotei aqui todos para não esquecer, ou a maioria deles, na verdade. Corpo, vocês já devem ter visto eu falando corpo baixo, corpo poderia ser um pouco mais alto, corpo médio e etc. Carbonatação, né, que é o gás da cerveja, o quanto essa cerveja tem a percepção, né, ali da picância na língua, da carbonatação do gás, se tem aquecimento alcoólico ou não, se é adstringente ou não, se tem cremosidade e por aí vai. E as sensações de boca valem 1 ponto de 10. Por fim, a gente tem aqui um ponto que a gente chama de geral da cerveja, que é um somatório de tudo, que é um pouco de tudo, e também outras características como o quão prazerosa essa cerveja é de beber, o quanto ela é agradável de se tomar, o quanto ela tem um bom drinkability, né, que é o que a gente chama de bebabilidade da cerveja ou não,
E aqui muitas vezes a gente consegue ser um pouco mais generoso com uma cerveja que eventualmente esteja um pouco fora do seu estilo, mas que tem ali ainda assim, seja ainda assim um pouco mais agradável de se degustar. Então, a nota esse geral vale 2 pontos de 10. Então, aroma 2,4, aparência 0,6, sabor 4, sensações de boca 1 e geral 2. Somando tudo isso, a gente chega em 10 pontos, e a nota que eu dou em cada um desses atributos para cada uma das cervejas, somando essas notas, eu chego na pontuação final X de 10. Espero que vocês tenham entendido, mas eu vou ainda complementar um pouco mais. Percebam como são vários aspectos para serem analisados, tem muita coisa envolvida aqui para condensar isso em um vídeo de pouco mais de 1 minuto, que é um vídeo que a plataforma entrega de uma maneira melhor, é um vídeo que as pessoas assistem de uma maneira melhor. Obviamente, se eu fosse fazer uma avaliação muito mais detalhada, isso demoraria muito mais tempo. Afinal de contas, num julgamento de cerveja, a gente demora aí 8, 10, 12, 15 minutos por amostra. Obviamente, a gente tem que escrever muita coisa, então por isso que acaba demorando um pouco mais, para poder fornecer um feedback importante para o cervejeiro, para a cervejaria, enfim. Então também é natural que nesse processo eu acabe omitindo alguns termos, não fale todos os termos, e eu acabo utilizando geralmente termos que são mais fáceis de entendimento, afinal de contas, muitas das pessoas que estão chegando e assistindo os vídeos é galera que não está acostumada com termos técnicos do meio da cerveja. Então a minha ideia aqui é simplificar, descomplicar e tornar mais acessível para todo mundo.